Olá, minha amiga e meu amigo apostador da Loto Fácil, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de super análise aqui da Magnus Day Sorte, agora para o concurso 1960 que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 29 de abril do ano 2020. Antes quero, como sempre faço, agradecer a todos aqueles que têm prestigiado o nosso trabalho, que têm colaborado aqui com o nosso canal, aí dando o like, compartilhando, comentário, comentando, dando sugestões de outros fechamentos. Muito grato mesmo a todo mundo, tá? Então vamos lá para essa primeira análise aqui, começando pelo resultado. Então, o 1959 foram sorteadas as seguintes dezenas: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24 e 25. Temos aí, primeira característica, começo com a dezena 1, finalizou com a dezena 25, tudo tranquilo, tudo normal, bonitinho. Pode olhar que está tudo verde, tudo isso aqui, indicando que não saiu nada fora das estatísticas de Loto Fácil, daquilo que mais acontece, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui repetidas. Nós tivemos 8. Quais foram? Essas que estão em rosa. A dezena 2, 3, 6, 7, 17, 18, 20 e 25 repetiram do concurso 1958. Né? E a 1, a 9, a 10, a 12, a 13, a 16 e a 24, essas vieram das ausentes, isto é, não foram sorteadas lá no 1958. Então aqui a gente faz um comparativo, né, do que saiu com o que já tinha saído antes, tá bom? Então vamos lá para frente, também par e ímpar, 8 pares e 7 ímpares. Essa é a segunda maior tendência. A primeira é 7 pares e 8 ímpares. E a terceira é 9 pares, 6 pares e 9 ímpares. Desculpa. Essa é a terceira maior tendência. Moldura saindo 9. O que significa moldura 9? Que considerando a linha 1, a coluna 5, a linha 5 e a coluna 1, essas 16 dezenas que contornam aqui o volante de aposta, nós tivemos 9 dezenas aí, é também o que mais acontece, a gente tem 9 e 10 sempre aqui saindo aqui na moldura. Primos, 5 dezenas que são primas, 4 da sequência de Fibonacci, a soma 183, o que a gente havia previsto, né? A primeira maior tendência era essa aqui, ficar entre 180 e 190, foi o que saiu. Tivemos um salto triplo aqui, vamos ver lá, de onde que foi, da dezena 20, pulou para 24, então saltou 21, 22 e 23. Outra tendência que a gente também acertou foi essa aqui, que nós teríamos linha forte. Isso aqui sempre vai invertendo, né? Por que a linha foi forte? Porque nós temos duas com 4, ó. Na linha 2 é a linha 4, então vamos lá. Linha 2, essa da 6 até a 10, tivemos 4 dezenas sorteadas. E também na linha 4 dezenas sorteadas aqui em linha 4, tá bom? Então ficou mais forte. E a coluna, a gente só teve uma coluna com 4, que foi a coluna 2. Então aqui, essa coluna aqui da dezena 2, 2, 7, 12, 17 que saíram. Por isso, para o próximo sorteio, qual que é a maior tendência? É de nós termos o quê? Uma coluna forte. Essa é a primeira indicação do nosso vídeo aí, tá bom? Meus amigos, vamos ver como é que ficou o ciclo. Nós estamos no ciclo 412 e o ciclo fechou agora nesse sorteio do 1959. Então nós não temos nenhuma dezena faltando para fechar o ciclo. Quem não sabe o que é o ciclo, eu sempre explico aqui. É um controle que nós fazemos na Loto Fácil desde o primeiro sorteio. Toda vez que saem as 25 dezenas, fecha um ciclo e aí começa um ciclo novo. Isso é bacana porque a gente consegue aí ganhar às vezes 2 dezenas, 1 dezena, 3 dezenas, a gente trabalha em cima do ciclo. Por exemplo, a dezena 13 ela estava aberta e por isso eu falei no último vídeo que você tinha que fixar a dezena 13, que a dezena 13 estava faltando a dezena 13 para sair, né? Então agora, para essa parte do concurso, a gente não tem referências para usar aqui a partir de ciclo de dezena. Está fechado, as 25 dezenas estão de igualdade, ali, mesmo em pé de igualdade, então não tem nenhuma que a gente possa tirar a partir do ciclo aí.
A gente pode ver isso por essa listagem também. Aqui, essa aqui é a listagem dos ciclos, né? A gente percebe bem qual foi a dezena necessária, que foi a 13, ó, 13 para fechar esse ciclo. No anterior, o ciclo fechou com a dezena 8, tá vendo aqui? Dezena 8 ficou faltando para fechar o ciclo. Então, normalmente fecha no quarto, no quinto, né? Dessa vez fechou na quinta rodada o ciclo das dezenas, tá bom? Então é isso, daqui a gente não consegue tirar muita informação, não, tá? Muito bem, vamos então, já que a gente não tem o ciclo das dezenas, vamos para o ciclo das cores. Como a maioria já sabe aí, nós criamos aqui o ciclo das cores, para a gente ter uma opção, quando a gente não tem lá o ciclo das dezenas, a gente tem essa opção aqui, né, porque a gente tem um controle da seguinte maneira: as dezenas, cada bolinha lá da Loto Fácil, quando ela é alimentada no globo, ela tem uma cor diferente. Então, as que terminam pelo algarismo 1, a dezena 0, 1, a dezena 11 e a dezena 21 são cor vermelha. 2, 12 e 22, amarela. E assim por diante, todas elas têm uma cor. Por exemplo, 24 é marrom. E aí a gente faz o controle de acordo com o que foi sorteado. Por exemplo, esse aqui foi o sorteio do 1959. Essas são as dezenas que foram sorteadas. Com isso, nós tivemos o fechamento do ciclo vermelho. Estava faltando a azul para fechar o ciclo. Então, veja bem. Toda vez que saem as 3 aqui, né, quando tem 3, como é o caso do final 1 tem 3, final 6 só tem a 6 e a 16. Aqui são conjuntos que só tem 2 para fechar, né? O ciclo fecha com 2 e aqui o ciclo fecha com 3. Então vamos lá, como é que está a situação aqui? Por aqui a gente vê que para fechar o ciclo da azul, né, que está na primeira rodada, ele está faltando a dezena 5 e a 15. Então tem a 5, tem a 15 e outra dezena que está faltando é a dezena 8. Então são essas 3 dezenas que está faltando para fechar esse ciclo. Normalmente vem a metade, às vezes vem, por exemplo, vem 2, né? É difícil ver tudo, vem de vez em quando, vem tudo, né? Mas é difícil sair as 3. A gente pode ver aqui, por exemplo, como é que eu leio essa tabela aqui embaixo. Primeiro, a gente vê que fechou o ciclo quando está as 3 aqui. Fechou o ciclo na rodada 777, aqui um controle interno, e foi na segunda rodada, né? No ciclo 776 da vermelha, fechou na segunda rodada, saíram todas as vermelhas. Fechou o ciclo, aí começa o ciclo 0 a partir do próximo sorteio, começa 0 aqui. Vamos pegar outro que fechou. Fechou então o ciclo da amarela na quarta rodada, fechou o ciclo da verde na quinta rodada, o ciclo da marrom também fechou na quarta rodada. Veja que esse pedacinho fechou tudo aqui, né? Fechou o ciclo da rosa aqui, né? Que é a 6 a 16. Na primeira rodada já saíram as duas, né? Então veja bem, saíram as duas na primeira rodada, já fica aí a dica que é difícil sair. Na próxima deve sair uma ou outra, né? Sair 2 vezes assim, a 6 e a 16 na primeira rodada é muito difícil. Então fica aí a dica. Também a 7 a 17 é muito difícil sair, né? Aqui é legal escolher uma de cada uma, não deixar tudo junto, né? A mesma coisa aqui, a 9 a 19 e a 10 a 20, que costuma acontecer bastante. Já aconteceu 937 e 939 vezes fechar o ciclo. Fechou na terceira rodada. A amarela aqui também fechou, desculpa, laranja, né? Não parece, mas fechou na terceira rodada a laranja também. Então a gente tem vários ciclos fechados, né? O ciclo aqui dá 1, dá 2, dá 3, dá 4, até 24, depois dá 16, dá 17, dá 19 e dá 20. Então, ok? Para vir aqui embaixo, como é que a gente lê? Então, qual que é a média aqui? A cada 21, uma em 21, não sai nenhuma dezena dessas aqui, ó. Então, leva 21 concursos em média para não sair nem a 1, nem a 11, nem a 21 no sorteio. É isso que está escrito aqui. E está com atraso de 14. O que mais acontece aqui é de sair 2. Então, o ideal é a gente escolher 2, né? Desses casos aqui, que fechou, né?
que é o que mais acontece. Aqui o mais acontece sair duas, aqui também sair duas, olha lá, está com atraso de 0. Essa aqui é de sair duas e está com atraso de 2, então aqui grandes chances de estar saindo duas, né? Dá 4, 14 e 24, grandes chances porque está com atraso de 2 aqui para não sair, aliás, para sair duas, tá bom? Aqui também está com atraso de 6 para sair duas, então sair a 5 e a 15 está bem quente também aqui, pelo que a gente está vendo aí. Bacana? Então é isso com relação ao ciclo das cores. Antes de prosseguir, eu queria convidar você que ainda não é assinante do portal e que deseja sê-lo, aproveitar essa nossa promoção aqui, R$10 a assinatura de 1 ano. Né? Durante 1 ano você vai poder usar todos os recursos, todas as facilidades que nós temos aqui. São muitos recursos que estão abertos, que estão livres, qualquer pessoa pode acessar, mas tem alguns como fechamentos especiais, impressão direto no boleto de apostas e tal, né? No volante, alguns recursos, alguns gráficos, né? Algumas informações você só tem acesso se você tiver assinatura anual. E é bem fácil fazer. Quando você for fazer a aposta lá, você pede para fazer o depósito, né? na minha conta. Assim que você clica nesse banner verde aqui, vai aparecer os meus dados para depósito, tudo certinho, e você pode fazer na própria lotérica, né? Pede para fazer lá, é só levar os dados direitinho, faz o depósito, depois me manda um WhatsApp lá com o comprovante, uma foto do comprovante, eu vou estar mandando para você imediatamente a senha para você ter acesso. Você pode fazer também por depósito aí online, se você tem conta, você pode fazer assim também, tá bom? Então é isso. Muito bem, vamos ver agora como é que está aqui a nossa listagem de repetidas. Essa listagem, essa planilha é muito parecida com a outra planilha simples, só que aqui tem uma diferença. Essas linhas aqui amarelas, linhas horizontais, elas separam um ciclo do outro. Então, por exemplo, aqui do 1954, fechou o ciclo e começou um ciclo na 1955, tá? Ciclo das dezenas. Esse ciclo, que é o último ciclo, né? Ciclo 412, ele fechou aqui com a dezena 13, tá vendo? A dezena 13 saiu aqui no concurso 1959, né? Foram essas dezenas sorteadas, saiu a dezena 13, fechou o ciclo aqui. Mas o que é interessante aqui a gente observar é que só fica colorido aqui, só tem coloração, aquelas dezenas que repetiram. Então vamos pegar, por exemplo, aqui a dezena 4, tá vendo aqui? A dezena 4, ela saiu a primeira vez no 1953 e aí ela começa a repetir no 1954. Então a primeira repetição dela é no 1954, por isso que a primeira que ela está colorida aqui é a dezena 4 de 1954. Ela repetiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes até quebrar. Então, esse gráfico aqui ele só mostra colorida a dezena que repetiu. A primeira vez que ela sai, não aparece colorida. E agora, por que eu estou falando isso? Porque normalmente, quando a gente pega aqui as repetidas, vamos pegar aqui 1958, quantas repetidas nós tivemos? Está aqui, 10. Né? Esse RE aqui embaixo é a coluna dos repetidos. Então, tivemos 10 repetidas, repetiu a 25, tá vendo? A 25 saiu primeiro aqui e saiu aqui de novo. Repetiu a 23, repetiu a 20, repetiu a 17, repetiu a 15, repetiu a 11, repetiu a 7, a 5, a 3 e a 2. Bacana. Então, todas essas que estão aqui coloridas, né, que eu acabei de falar, todas elas repetiram. Bacana. Agora vamos prestar atenção o que aconteceu. Se a gente pegar aqui 10 repetidas, são essas aqui. Para o próximo concurso nós tivemos 8 repetidas. Mas, normalmente, de um concurso para o outro, a gente tem uma variação aí, a menos, né?
Normalmente é 2, 3 ou 4 dezenas que estavam coloridas em cima e deixam de ficar coloridas embaixo. Por exemplo, aqui, a 23 estava colorida e não está mais, não veio. Então, uma, que é a 23, a outra, a 15, é a segunda, tá vendo? A 11, a terceira e a quarta aqui. Então, nesse caso, nós tivemos 4. Normalmente é assim, é 2, 3 ou 4 dezenas que estavam aqui e elas não aparecem aqui embaixo. Então, né, esse gráfico ele é interessante para isso. Então, se nós pegarmos aqui 8, dessas 8, nós teremos 2, 3 ou 4 dezenas que não vêm. A tendência maior aqui é para 3, pessoal. Né? Se a gente pegar aqui a dezena 2, a 3, a 6, a 7, a 17, a 18, a 20, a 23... 3 dezenas a gente elimina daqui, porque na média, na maioria das vezes, tem 3 dezenas que não vêm aqui. Né? É lógico que depende da quantidade repetida, se dá mais repetida ou se está menos repetida, a gente tem uma variaçãozinha ainda. Mas esse tipo de estudo eu ainda não fiz, não tenho profundidade, né? Mas eu sei que tem aí um certo comportamento relacionado quando vem mais ou quando vem menos, tá bom? Mas vamos trabalhar aqui com 3. Então, dessas dezenas, dessas 8, a gente teria que estar, então, eliminando 3 para chegar mais próximo de um bom resultado. E aí tem que ser feita uma análise, né, dezena a dezena. Então, é assim, normalmente a gente continua apostando naquela que tem maior peso, no caso aqui a dezena 20, ela está numa sequência que a gente consegue ver isso. Né? Fazer apostas otimistas naquelas que estão, por exemplo, a 20, a 7 e a 3. Né? Uma aposta otimista vai levar em consideração essas 3 aqui. Né? Se for uma aposta pessimista, já não vai fazer isso. Eu sempre recomendo a gente trabalhar, por exemplo, 3, né? A 3, a 7 e a 20. São as 3 mais fortes. Trabalhar com 2. A gente faz uma combinação de 2 a 2. Então eu pego 2, coloco 1 e não coloco uma. Então, se eu coloco a 3 a 7, não coloco a 20. Ou a 3 a 20, não coloco a 7. Ou a 7 a 20 e não coloco a 3. Com isso, a gente consegue cercar um pouco melhor aí essas opções de aposta. Tá? Então, é para isso que serve isso aqui. Para a gente chegar a essas conclusões com essas dezenas. Muito bem, essa aqui é a planilha normal, são os 500 últimos resultados. Tem muita gente que quer dar uma olhadinha como é que fica a distribuição aqui na planilha tradicional, né? Então tá aí para ver aqui os buracos horizontais, os buracos horizontais e os buracos verticais, né? A gente só tem aqui a 4, a 14 e a 19. Mantém-se aí aquela máxima, né? É muito frequente isso daí, a gente ter no fechamento de ciclo 3 aqui. Então a 14 com 2, a 4 com 2, a 14 com 2 buraquinhos aqui e a 19 com 2 buracos. É muito comum a gente ter no fechamento de ciclo, né, 3 buraquinhos assim de 2. Né? A gente consegue ver isso aí, tá bom? Então tem aqui um buraco, um espaço de 3. Né? Normalmente quando tem um espaço de 3 vem alguém, ou 21, 22 ou 23 vem. Né? Pelo menos um vem aqui nesse buraquinho. Né? E a gente não tem nenhum outro buraco assim de vertical maior. Né? Tem o 4, o 14 e o 19 que chama a atenção da gente aí. Pode ser que um ou dois continuem ainda falhando. Né? Tem que dar uma olhada aqui qual que seria a tendência de maior falha aqui. Tá me parecendo aí que esse 4 que está mais forte aqui, né, pode estar falhando de novo aí, mas é meu palpite aqui, né, que é um mero palpite. Né, 14 aqui, 19 tem tudo para estar voltando, né, quando a gente olha o histórico aqui, o 19 é uma boa, né, se ele mantiver essa regularidade, falha um e volta, ele teria que estar voltando aqui. A 14 também, tá? Falha 2 e volta, então tem condições de estar voltando, né?
Então, vale aquela proposição de pegar essas três, a 4, a 14 e a 19, e apostar em duas, tirar uma, tá bom? É isso aí. Vamos ver agora como é que está aqui a tendência das tabelas, né? As tabelas estatísticas. Nós temos aqui um atraso de 2 para 9 repetidas, então é a principal tendência aqui, tá? O que saiu agora sempre está 0, então 8 é o que a gente teve. Então 9 e 10 são as maiores tendências. Essa aqui é a tabela de pares e ímpares. Ok? Maior atraso para 7 pares e 8 ímpares, então grande chance de estar saindo 7 pares e 8 ímpares aí. Aqui as dezenas da moldura, maior tendência para 10 na moldura, está com 3 de atraso. As dezenas primas, que são essas aqui, tendência para a gente ter 6 dezenas primas, já está a 7 em atraso, né? A dezena da sequência Fibonacci, das 7 dezenas Fibonacci, temos aí um atraso de 3, maior tendência para ter 3 Fibonacci, mas uma tendência equilibrada, e maior tendência de soma para estar entre 190 e 200. Então, resumindo, repetidas 9 ou 10, par e ímpar, 7 pares ou 8 ímpares, ou 8 pares e 7 ímpares, moldura 10 ou 9, primo 6 ou 4, Fibonacci 3 ou 4, a soma de 190 a 200, ou então, segunda opção, de 180 a 190. Bem, vamos ver agora qual que é a tendência aqui para o próximo concurso no relatório do próprio portal, né? Isso aqui é feito automaticamente. Então aqui a gente tem o resultado, as 15 dezenas sorteadas, elas estão aqui separadas em ímpares e pares. Então, para quem vai usar uma estratégia bem básica, você tem que escolher 9 ou 10 dezenas daqui, né? Considerando a análise que a gente fez até agora, né? Se você escolheu 10, você precisa completar com 5, para chegar nas 15, com mais 5 aqui de baixo, que são as ausentes, aquelas que não vieram no sorteio. E também já estão separadas aqui em ímpares e também as pares que não vieram, né? Então essa é uma estratégia bem básica para você estar escolhendo aí suas 15 de uma maneira inteligente e aumentar suas chances de estar pontuando aí na Loto Fácil. Com relação ao ciclo, o ciclo está fechado, né? Aqui o ciclo 412 fechou na quinta rodada, a gente já falou sobre isso, então não tem o que fazer. Aí aqui tem as dezenas que estão sorteadas, né? Sem falhar em concursos seguidos. A gente viu isso aqui, por exemplo, dezena 20. Vem aqui, dezena 20, 20, 20, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Lembrando que a repetência sempre, né? Quantas vezes repetiu, é sempre uma menos. Então, ela repetiu 4, né? Tá 5 aqui, mas para efeitos... vamos voltar lá. Onde é que eu estava? Ciclo. Acabei me perdendo aqui, tá aqui. Muito bem. Então, veja bem, é aqui... A gente tem que considerar as repetidas. Então, são essas dezenas aqui que interessam para a gente, né? A gente acabou de ver aí, as repetidas são essas: 20, a 3, a 7, e entre parênteses a quantidade de vezes que ela está repetindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como a gente já falou. Das 8 repetidas, nós temos que tirar aí 2, 3, né? Que certamente não virão. Então tem que olhar ali para a gente chegar a uma conclusão, quais são as dezenas que a gente tem que eliminar. E também tem aqui as dezenas ausentes em sorteios seguidos, que é aquelas que estão falhando na sequência. A gente só tem a 19, a 4 e a 14, essas que interessam, né? 19, a 4 e a 14, como a gente já falou aqui, que estão aí a 2 sorteios seguidos sem
saírem, né? Falhando, tá bom? Aqui embaixo a gente tem uma tabela com as 10 combinações mais fortes de sequência de 3. Isso aqui é interessante quando vai sair 3, 3, 3, 3, 3, né? 3 dezenas por linha. Aqui também é só para informação 3 por coluna, né? Essas combinações de 3, 3, 3 por coluna. Aqui uma combinação forte de 20 dezenas. Quem quer jogar com 21 é só completar com mais uma das que estiver ausente. Essas são as mais fortes para linhas, combinações 4 a 4 linhas. E aqui considerando coluna, combinações mais fortes, considerando colunas. Bom? Muito bem, agora chegou aquela hora da gente montar aqui um fechamento, né? E eu vou optar aqui, como é final de ciclo, vou optar por esse fechamento de 25 dezenas com 14 fixas em 11 cartões de 15. Então, esse é um fechamento que tem 11 cartões, vai custar preço de hoje a R$ 2,50, vai custar R$ 27,50. Mas se você acertar a condição, qual que é a condição aqui? Você tem que acertar pelo menos 10 das 14 fixas. Se você acertar 10 das 14 fixas, você vai ter 5 com 11 pontos. Quer dizer, já 5 de 11 pontos é o equivalente a 10 normais, dá 25, você perde só R$ 2,50. Não é bom, mas a partir de 11 fixas, aí sim, 11 fixas, você já tem 7 com 11 pontos e 4 cartões com 12 pontos. E aí vai subindo a pontuação até que, se você acertar 14, as 14 fixas, você pode procurar 10 cartões com 14 pontos e um cartão com 15 pontos. É uma beleza, né? É muito interessante isso, tá? Então vamos lá. Como é que vai ser minha escolha? Eu vou fazer aqui uma aposta do meu jeito aqui, tá? Nós vimos que o 5, o 8 e o 15, eu estou vendo minha colinha aqui, a gente falou do 5, do 8 e do 15 lá no ciclo das cores. Então eu vou fixar esses caras. O certo é esse? Não. O certo, como eu falei, é você usar 2 e não marcar os 3 que estão lá. Mas eu vou marcar os 3 aqui só para mostrar para vocês como que faz, né? Dá um clique duplo aqui, ó. O 5, o 8 e o 15. O legal era pegar só 2. Por exemplo, eu pego o 5 e o 8 e deixo o 15 de fora. Ou pego o 5 e o 15 e deixo o 8 de fora. Ou pego o 8 e o 15 e deixo o 5 de fora. Aí eu faço essas combinações mais bem cercada, né? Mas eu vou fazer assim, para efeito didático aqui, tá bom? Falei também da 3, da 7 e da 20, que faz parte das repetidas. A gente falou que daqui das 3 deve vir aí por volta de 2. Vamos que a gente acerte essas 2. E das 8, que são aquelas repetidas lá, também das 8 deve vir 5, né? Então, 5 com 2, 7, ainda fica faltando mais 4. Se a gente acertar as outras 4, aí nós pegamos pelo menos o mínimo aqui de acertar 11 das fixas. Então, eu vou por aí, tá? 2, eu vou marcar 2, a 3, a 6, a 7, a 17, 18, 20 e a outra é a 25. Marquei 11, está faltando 4 ainda. Eu vou fazer o seguinte, a gente viu aqui na lista, tem esse buraco aqui, ó, 21, 22, 23, que deve vir pelo menos uma ou duas. Então, vou marcar esses caras aqui também, 21, 22 e 23. Vamos lá. 21, 22 e 23. Está faltando mais uma, né? Tá faltando nenhuma, não. Já está tudo certo aqui. O único detalhe aqui, que se eu tentar marcar mais uma aqui, vai dar um erro, tá vendo? Porque são 14, não 15, né? Então as outras tem que ficar todas como variáveis, né?
Aqui que eu não gostei aqui é de não colocar o final com 1, não colocar um começo com 1. Eu acho que vai começar com 1, sabe? Então, eu vou desmarcar uma aqui da 21, 22. Eu vou tirar a 22, clico nela. Aí eu posso marcar 21, fixar 21 e deixar 22 como variável. Agora sim, eu marquei as 25 dezenas, sendo 14 fixas, né? Aí depois é só clicar aqui em gerar. Pronto. Aqui estão os 11 cartõezinhos. Tá vendo aí? Se a gente acertar as fixas, é só clicar aqui depois em selecionar as apostas, elas vêm para cá. Acertando aí as 14 fixas, a gente pode procurar um com 15 que vai estar no meio disso aqui. Aqui, para quem é assinante do portal, né, só clicar aqui em salvar, baixar arquivo, ele vai ficar gravado no seu dispositivo, seja celular, seja notebook, vai ficar na pasta de download. Normalmente aqui é só mostrar a pasta, você pode renomear para o nome mais adequado, né? E assim você vai fazendo os fechamentos aí, tá bom? Então é isso. Eu vou me despedindo de vocês aqui, desejando boas apostas, boa sorte nas apostas. E a gente se vê na próxima, tá bom? Fiquem com Deus e até lá!